Girassol Jornal quarta-feira, bem-vindos à atualidade oficial. Comboio expresso na rota Estação do Bungo, Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, começa a circular amanhã. Formalização da atividade económica. Comerciantes do Oeste Africano residentes em Angola começam a ser registados. Benguela já em funções. O novo governador afirma que vai dar continuidade às obras inseridas no pacote de infraestruturas integradas. Criminalidade no Mochico. Polícia Nacional deteve 6 cidadãos envolvidos em práticas de roubo, caça furtiva e assaltos na via pública. Situação em Moçambique, na véspera da manifestação nacional convocada para esta quinta-feira. O país vive o 7º dia de protestos. Notícia do dia: Donald Trump superou na corrida Kamala Harris e é o 47º presidente dos Estados Unidos da América. A atualidade no jornal acontece também com o melhor do desporto. Bem-vindo. Outra vez, boa noite. O Ministério da Saúde informou em nota que tomou conhecimento, através do seu sistema de vigilância epidemiológica, da entrada em algumas unidades sanitárias de casos de intoxicação alimentar com indícios similares à doença de Konzo, tendo infelizmente 2 casos chegado a óbito. Trata-se de uma patologia que afeta as estruturas responsáveis pela força. Segundo o Ministério da Saúde, essa intoxicação é uma patologia que afeta as estruturas responsáveis pela força muscular do organismo, de caráter permanente e início abrupto. Ocorre devido à ingestão de substâncias químicas presentes em pesticidas, inseticidas ou por compostos cianogénicos encontrados na mandioca e folhas de mandioqueira. Manifesta-se através de dores abdominais, vômitos, cefaleia, que é dor de cabeça intensa, vertigens, alteração da fala, dificuldade e desequilíbrio ao andar. Assim, o Ministério da Saúde apela a toda a população no sentido de adotar os seguintes comportamentos preventivos enquanto durar essa situação de crise: não comer cruas em nenhuma circunstância, mandioca, genguba, batata rena ou doce. Estes alimentos devem ser lavados em água quente antes de cozer ou fritar e só depois consumir. A mandioca consumir assada, cozida ou frita deve ser fervida em água em ebulição. A mandioca para fazer bombô deve passar em pelo menos 3 águas antes de pôr a secar. A água residual da preparação da mandioca para fazer bombô deve ser jogada fora. As folhas de mandioca, também conhecidas como quizaca ou a rama de batata doce, devem ser passadas em água quente antes da cozedura. Devem ser cozidas por pelo menos 25 a 30 minutos em água em ebulição. No geral, todas as hortaliças que se comem cruas devem ser antes cuidadosamente lavadas com água fervida ou tratada com 5 gotas de lexívia por litro. Lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão antes de preparar as refeições e antes de ingerir alimentos. Evitar o consumo de mandioca, batata doce ou hortaliça de origem desconhecida ou de fonte de pouca confiança. Recomenda-se uma especial atenção em relação às crianças, pois elas revelam-se mais vulneráveis aos efeitos nocivos da intoxicação alimentar. O Ministério da Saúde reitera o seu compromisso com a preservação da saúde e bem-estar das populações, manifesta total disponibilidade para manter a sociedade informada sobre os desenvolvimentos posteriores das pesquisas ora em curso e apela à calma e à serenidade de toda a população e manifesta os seus profundos sentimentos de pesar pelas vidas perdidas, fruto dessa intoxicação, e reafirma o seu engajamento e determinação para eliminar os agentes causadores da patologia, um processo em que conta com a colaboração de toda a sociedade. E a boa saúde sempre esteve relacionada com os bons hábitos de consumo, ao cuidado que se tem com os alimentos e que, por sua vez, passa também pela seleção dos alimentos, a escolha cuidadosa do que vai à mesa. O Mandela Silva traz na reportagem a seguir indicações de especialistas sobre alimentos que podem ajudar na prevenção de algumas doenças. Uma alimentação saudável ajuda a proteger contra má nutrição em todas as suas formas, bem como contra doenças crônicas não transmissíveis, entre elas
diabetes, doenças cardiovasculares, AVC e câncer. No dia de hoje podes fazer como a couve, podes fazer uma sopa para estabelecer o corpo, fortificar a saúde e também podes fazer um arroz de legume com uma salada de alface, pepino. Aí estabelecemos o corpo, mais saúde nós temos, porque a verdura tem boa proteína e faz bem. E ainda há quem defenda que determinadas iguarias são de caráter preventivo, bem como o alho, gengibres e outras na prevenção de determinadas doenças. Sim, as pessoas devem sim mastigar o alho para prevenir determinadas doenças, como, por exemplo, a cólica. Mas o alho também utilizamos quando as mães pisam o medicamento para maculo. Metem também o alho de quimuno, pisam, metem alguns elementos, mas o alho também faz bem para a saúde. Combinar saúde e bem-estar para a nossa população é um exercício difícil porque o cidadão está a comer de tudo o que aparece devido aos elevados custos da cesta básica. O legume, como também o ovo, o quiabo, a jimboa, a berinjela, é muito importante para a saúde. Como, por exemplo, o alho com gengibre, o alho com água morna, o alho com limão é muito importante também pela saúde. O alho com gengibre, a dor de barriga, o alho com limão, a tensão alta, muitas coisas por aí. Já para a nutricionista Paulina Semedo, devido ao aperto financeiro que as famílias angolanas estão a passar, é importante que cada um faça um esforço na alimentação saudável com o pouco que se tem. Mas a verdade é que com pouco dinheiro pode-se comer alguma coisa de qualidade. Principalmente agora que nossos camponeses, os agricultores estão a produzir alimentos como banana, batata doce, banana de mesa, muitas frutas da época agora existem, para além de feijões, repolho, todas aquelas hortaliças que nós sabemos. Portanto, isto vai facilitando, porque anteriormente era ir aos supermercados, arranjar produtos importados. Mas neste momento as pessoas podem recorrer aos mercados, que nós temos mercados não informais, nos mercados não informais, e conseguimos comprar, adquirir com algum dinheiro, porque é preciso ter algum, feijões, por exemplo. São mitos estes alimentos, digamos assim, especiarias neste caso, não é? O alho e o gengibre têm as suas propriedades. O alho é conhecido como um alimento ou como um produto alimentar com valor biológico bastante elevado, para além de ter as suas propriedades também terapêuticas. Sabe-se que o alho está provado com estudos científicos que o alho, como consumido de forma regular, pode servir para nivelar os valores de tensão arterial, e as pessoas que têm imunidade baixa também podem fazer uso do alho para poderem resolver esses problemas específicos. Mas no caso de falta de alimentação, na falta de comida, não podemos dizer às pessoas para comerem o alho ou o gengibre para suprir a necessidade em termos de calorias. Portanto, as pessoas têm que comer de acordo com as suas necessidades calóricas e de acordo com as suas necessidades nutricionais. E falamos a seguir de prevenção e do cancro da próstata, numa altura em que está no ar a jornada de sensibilização da Câmara Azul. Sobre o assunto, a nossa equipa conversou com alguns populares aqui em Luanda. De acordo com os últimos dados da Organização Mundial da Saúde, o cancro da próstata em Angola causou 1.071 mortes em 2020, representando cerca de 0,51% do total de óbitos no país. Estes números colocam Angola na 23ª posição a nível mundial, com uma taxa de mortalidade ajustada por idade de 33,13 por 100 mil habitantes. Para alguns cidadãos entrevistados pela nossa equipa de reportagem, a doença ainda é desconhecida, porém, para outros, já é um assunto a ter em conta. Sabe o que é o cancro da próstata? Não sei, mas já ouvi falar do cancro câncer da próstata, né? Já ouvi falar. No pouco que ouviu falar, o que é que pode perceber? Bom, fala-se mais até do exame. O exame da próstata, como se faz. Tem mais ou menos uma noção. O quê? É inflamação na próstata.
Acho que é isso. E sabe como prevenir-se do cancro da próstata? Também não sei, infelizmente. O cancro da próstata é um tumor que se encontra mais ou menos na região da bexiga, que vai até mais ou menos até a uretra. Nesse caso, é a noção que eu tenho do câncer da próstata. A prevenção é muito simples, exercícios físicos, uma alimentação saudável também. É uma doença que tem assolado muito a nossa sociedade, né? Nós, os homens, somos mais vítimas disso, porque é um cancro que gera, né? Após os 40 anos. Após os 40 anos temos que fazer o teste da próstata para saber se está tudo bem com nós os homens, né? E tem sido muito difícil para os homens. Há muitos homens que padecem da doença e não sabem o porquê. A médica obstetra Stella Constantino reforça a importância do rastreio preventivo do cancro da próstata, uma vez que a doença faz parte da lista das doenças cancerígenas que mais matam em Angola. Que é muito importante fazer o preventivo, o rastreio do câncer da próstata, porque nós temos um estudo do Instituto Angolano de Controlo de Câncer, feito em 2022, publicado em 2022, onde o câncer da próstata ocupava a primeira posição de cânceres que mais matam homens em Angola. Então é importante quebrarmos o tabu em volta desta doença e fazermos a prevenção. Mas isto só acontece se nós educarmos a população. E a educação está a cargo não apenas do governo, não apenas do Ministério da Saúde, mas também das instituições privadas. É importante que cada instituição zele pela saúde e bem-estar dos seus colaboradores. Novembro Azul tem 30 dias, 31 dias, então já começamos as campanhas. Questionada sobre as razões de anteriormente termos poucos casos no país, a especialista explica que nos últimos anos os diagnósticos aumentaram devido à maior abertura dos homens para discutir e realizar exames desta patologia. Anteriormente o nosso país não tinha tantos diagnósticos porque os homens preferiam padecer com a doença em casa e não procurar ajuda. Atualmente já há mais abertura, mais esclarecimento e alguns homens já sabem aonde dirigir-se. A diferença entre o passado e o presente é que no presente nós já conseguimos identificar estes homens, fazer diagnóstico, fazer registro, fazer estatística e publicar os dados. Anteriormente os dados não eram publicados porque nós não os tínhamos. Em Angola, o cancro da próstata ocupa hoje a primeira posição entre os cancros mais mortais que afetam os homens, o que realça ainda mais a urgência de ações preventivas. Segundo os especialistas, o rastreio regular pode permitir diagnósticos mais precoces e melhorar significativamente as possibilidades de sucesso no tratamento e ajudar a salvar vidas. Situação nos Estados Unidos da América. Momentos em destaque. E mais à frente, começa a circular amanhã o comboio expresso que vai ligar a estação do Bungo ao Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto. O troço Estação do Bungo, novo Aeroporto Internacional Dr. António Agostinho Neto, compreende um percurso de 45 quilómetros. No local estão a ser feitos trabalhos de segregação para a melhoria da circulação. Envolvem correção da linha férrea, construção de pequenas estações durante todo o percurso e ainda a limpeza e manutenção da via. O presidente do Conselho de Administração do CFL, Manuel Kanda Kanda, referiu que até o momento a empreitada registra um nível de execução de 14%. 14% dá aproximadamente perto de 14, entre 11 a 14 quilómetros de linha, porque nós vamos construir 45 quilómetros de extensão. É uma obra complexa porque, para além da própria segregação, também serão construídas pedonais para permitir a travessia de pessoas de um lado para o outro. E também nela serão montadas câmaras de vigilância incorporadas ao CISP
e algumas cancelas ou guaritas para a proteção dos próprios equipamentos eletrônicos. Como resultado das obras que incluem também a vedação do perímetro da linha férrea, os acidentes que normalmente terminam em colhimento e consequente morte das vítimas deixaram de ser uma constante. Manuel Canda lamenta pelo facto de os moradores transformarem o perímetro do CFL num aterro sanitário. Há 2 meses atrás não tivemos nenhum colhimento. Para nós é bastante positivo. O que temos estado a dizer é que esta segregação concorre para 3 pilares fundamentais. Primeiro, a circulação com segurança, a segurança dos próprios comboios e das pessoas que nós transportamos. Em segundo lugar, é mesmo para terminar aquela confusão que temos estado a ver todos os dias do depósito de lixo e resíduo. Nós tomamos como conhecimento nessas comunidades que naqueles bairros que cresceram junto às circundantes ferroviárias não há nenhum contentor para o depósito de lixo. Então, o ponto que eles acham como fácil é o caminho de ferro, infelizmente. Segundo o PCA do CFL, para evitar que futuramente as populações vizinhas sejam desalojadas, o projeto prevê a conservação do espaço que sobrou para uma futura expansão da linha de rodagem. Porque nós, um dia, se tivermos a necessidade de aumentarmos mais uma linha, senão teríamos que desapropriar casas e pessoas. Mas com essa segregação, nos pontos em que nós conseguirmos, pelo menos recuperar, ainda que sejam 10 metros da extremidade, nós já seria o razoável. Refira-se que a ligação ferroviária para o novo aeroporto tem arranque marcado para esta quinta-feira, dia 7 de novembro, enquanto a partir de 10 de novembro está previsto que o novo aeroporto comece a receber voos de passageiros. E os comboios dos caminhões de ferro de Moçambique chegam a transportar anualmente cerca de 200 mil toneladas de carga diversa e é um número de passageiros que ronda os 800 mil. A direção da empresa acredita que estes números e faturação anual podem aumentar, mas mostra-se preocupada com os atos de vandalismo ao longo da linha férrea. Os comboios do Caminho de Ferro de Moçambique, CFM, transportam anualmente cerca de 800 mil passageiros. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do CFM considera que esse número ainda não satisfaz a administração da empresa, que está a trabalhar para que mais passageiros utilizem os seus serviços. Nós temos efetivamente o transporte de passageiros, que a esta altura anualmente ronda aproximadamente 800 mil passageiros que estão a ser transportados pelo Caminho de Ferro de Moçambique, o que vão se elaborando a nível do Conselho de Administração do Caminho de Ferro, várias estratégias de maneiras a que esse número efetivamente aumente, porque é exatamente isso que nós precisamos, dar resposta ao aumento do transporte, tanto de mercadorias, tanto de passageiros. Quanto a mercadorias, de acordo com Yuri Futi, a empresa transporta anualmente 200 mil toneladas de produtos diversos com realce para rochas ornamentais, ferro, combustíveis e bens alimentares. Nós estamos a transportar cerca de 200 mil toneladas a nível de mercadorias e estas mesmas mercadorias variam do granito, do combustível, do ferro gusa. Estamos a falar também de bens alimentares, viaturas e cargas diversas. Bem, como sabe, o Caminho de Ferro de Moçambique liga as 3 províncias, que é o Namibe, o Huila e o Cuando-Cubango, e é exatamente neste traçado onde esta mercadoria é transportada e levada. O diretor do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do CFM mostra preocupação pela onda de vandalização dos comboios e da linha férrea, situação que coloca em risco os passageiros e provoca enormes prejuízos à empresa. Ainda há pessoas que arremessam material, agridem de alguma forma o nosso material circulante com objetos que de alguma forma danificam as nossas locomotivas, danificam as nossas carruagens. Muitas das vezes os próprios passageiros são colocados em perigo. A par deste material circulante, nós temos também uma vandalização da linha férrea. Repara que ainda assistimos, infelizmente, a um atentado à linha férrea, retirada de balastros, ou brita, como se preferirem, a retirada de pregações, de parafusos, o que periga de alguma forma o transporte ferroviário por completo.
Comerciantes do oeste africano residentes em Angola começaram hoje a ser registados no quadro do Programa de Formalização da Atividade Económica. A iniciativa prevê o cadastramento de mais de 300 mil agentes que garantem perto de 1 milhão de empregos através de cantinas espalhadas um pouco por todo o país. Tonkara Mohamed Saidou considera um passo importante para o exercício da atividade económica no país. É a integração dos comerciantes no sistema fiscal angolano, afirma o presidente da Associação para o Desenvolvimento dos Jovens Angolanos e Estrangeiros, ADJAE. Se nós estamos aqui a viver nessas condições, a exercer uma atividade pequena ou grande, e nós também devemos ajudar o Estado para pagar o imposto, isso, o pagamento de imposto que vai ajudar o governo para resolver o problema do povo. Também vai dar muito à vontade para os comerciantes, seja legal, para sair na ilegalidade, para ficar ilegal. Nós temos um compromisso de registrar mais de 300 mil comerciantes a nível nacional. No mundo empresarial não deve existir discriminação. O privilégio tem de ser para todos. Este é o pensamento do coordenador do Grupo Técnico Empresarial, Carlos Cunha. Sinaliza que os comerciantes do oeste africano precisam de mais abertura, pois garantem muitos postos de trabalho através das mais de 100 mil cantinas que operam no país. O número 100 mil é a nível do país inteiro e eles envolvem a volta de 1 milhão de empregados. Se houver legalidade, se houver inclusão fiscal, se houver uma maior oportunidade, todos os comércios vão estar em pé de igualdade. É só isso. Nós só queremos que os nossos irmãos venham ao convívio fiscal para estarmos todos em pé de igualdade. Porque hoje, se uns pagam imposto, outros não pagam. Se uns fazem negócio em cima da mesa, outros fazem de baixo. Se uns gastam mais dinheiro a corromper quem os fiscaliza do que a pagar ao fisco, alguma coisa não está bem. E o presidente do Conselho de Administração da AGT, José Leiria, sublinhou estarem já cadastrados 4 mil contribuintes. O gestor público reiterou o apoio ao grupo empresarial oeste africano. Este processo é contínuo e já conseguimos fazer o registro de pelo menos 4 mil contribuintes. E nós vamos continuar a trabalhar de forma gradual neste processo. É importante referir que, sem prejuízo desses agentes econômicos que foram registrados por força deste contacto direto com a associação, dos 34 mil contribuintes que nós cadastramos a nível da operação informais, grande parte deles também pertencem a esses países. O município de Viana detém o maior número de agentes comerciais filiados à Associação para o Desenvolvimento dos Jovens Angolanos e Estrangeiros. Por isso, foi escolhido para o lançamento do registro dos empresários dos 16 países do oeste africano residentes em Angola. Apresentou-se hoje em Benguela o novo governador, Manuel Nunes Júnior, que prometeu dar continuidade às obras inseridas no pacote de infraestruturas integradas, já lançadas pelo seu antecessor, como prioridade no plano das ações definidas para o seu mandato. O novo governador de Benguela prometeu trabalhar com todas as forças vivas da província no exercício da sua governação. Manuel Nunes Júnior falava durante a sua intervenção, durante a sua apresentação. Vamos contar com a participação de todos, dos funcionários públicos. Vamos contar com os trabalhadores das empresas, do setor privado, com os empresários, muito importantes para o relançamento da nossa vida produtiva, com os académicos, com os intelectuais dos vários domínios, com os desportistas, com as igrejas, com os homens e as mulheres de cultura. Vamos contar com todos, sem exceção. Conto com o apoio e participação efetiva de todos, de toda a sociedade benguelense. Nunes Júnior garantiu também que as obras integradas lançadas pelo seu antecessor irão continuar no seu ritmo normal. Camarada Luís Nunes, peço-lhe que pode ir descansado para as novas funções que tem pela frente. Os projetos que estão em curso aqui na província não vão parar. Todos os que estão aqui nesta sala e os que não estão aqui na sala e que são membros desta sociedade, da sociedade de Benguela, não vão permitir que estes projetos morram ou diminuam o ritmo de execução. Vamos trabalhar arduamente, com disciplina, para que eles se concretizem em tempo oportuno e com a qualidade
requerida. E o governador cessante, durante o seu discurso, deu mostras de dever cumprido enquanto inquilino do Palácio da Praia Morena. As bases que construímos são sólidas e tenho plena confiança de que o trabalho que iniciamos resultará em soluções definitivas. A nossa infraestrutura também foi prioridade. Trabalhamos para melhores estradas, redes de abastecimento e serviços essenciais, investindo em infraestruturas para assegurar um clima favorável à integração de sinergias, com destaque para a concretização do projeto do corredor do Lubito, constituindo o Benguela como motor econômico e sustentável de Angola. Manuel Nunes Júnior foi recebido em apoteose pelos benguelenses que esperam do 14º governador de Benguela trabalhe com os cidadãos no seu governo. Esperamos que o senhor governador também seja uma pessoa carismática, trabalhe com o povo. Só assim vamos ter uma Benguela limpa e uma Benguela saudável. Benguela de município a município rumo ao desenvolvimento é o slogan do novo governador Manuel Nunes Júnior, que foi apresentado nesta tarde aqui na província de Benguela. O novo governador promete trabalhar com todas as forças vivas da província e ainda fez menção de que as obras integradas que decorrem na província de Benguela vão continuar no seu ritmo normal. E em Cabinda, o mau estado em que se encontram algumas vias de acesso preocupa as autoridades e os automobilistas, particularmente, que temem por um quadro pior com a chegada da estação das chuvas. Automobilistas mostram-se agastados com o mau estado das vias da cidade de Cabinda. Segundo estes, que as vias andam esburacadas e não há nenhuma iniciativa de se resolver o problema por parte de quem é de direito. Os automobilistas afirmam que têm estado a pagar taxa de circulação. Neste momento, não conseguem manter as suas viaturas devido à má condição das vias. Péssimo, péssimo. Nem tenho como até passar, está tudo mal aqui. Estamos tristes, muito tristes. Há muito tempo já se vive esse problema? Sim, há quase um ano já. Não está bom. Está mesmo mal. Está muito péssimo, está pior que dor de dente, meu irmão. Porque é uma lástima mesmo, passar aqui está difícil, mano. Infelizmente, pá, é assim, o país está aí assim. Devido ao mau estado da via, os automobilistas sobem até aqui no passeio e quando isso fica cheio de água, então as águas tomam a conta do largo todo e tendo em conta a beleza que tentaram criar aqui, cremos que isso é um trabalho que se fez por nada. Porque ao se fazer isso e não se arranjar a via, é um dinheiro mal gasto. Estão a ver, depois vão cobrar a taxa de circulação. Olha o lugar como é que está bem arrebentado aí atrás. Aqui podem plantar aí uma árvore, vai crescer, através da água aí vai crescer. Quando plantar uma árvore, vai crescer. As chuvas ainda não começaram a cair com muita intensidade e as vias, quase todas elas, estão esburacadas. Essa é a grande preocupação sobre o que poderá vir a ocorrer nos próximos tempos, tão logo que a chuva começar com muita intensidade. Nós estamos num passeio onde, às vezes, alguns automobilistas utilizam como alternativa. Tudo isto faz com que a preocupação aumente cada vez mais no seio daqueles que usam as vias todos os dias. Nós contactamos a administração municipal de Cabinda. O responsável diz que tudo isto faz parte dos projetos que serão desenvolvidos nos próximos tempos para dar uma vida mais cômoda aos munícipes. Já temos o levantamento feito. Dentro de dias vamos fechar o pacote. Portanto, a trabalho de melhoria, né? Com os tapa-buracos, com material consistente próprio para esse efeito. Pese embora, sobretudo na Rua das Forças Armadas, é um projeto que consta no âmbito das infraestruturas integradas. Portanto, já não depende nem do governo da província, nem da administração municipal. Portanto, continuamos a aguardar o sinal verde para que as empresas contratadas, o exemplo do que está acontecendo na Rua Martate, no Matadouro, aí entre Rua de Duque de Chás e Rua das Forças Armadas, e mesmo o que está acontecendo aí na Vila, obras das infraestruturas integradas, é o que poderemos aqui avançar, sobre esse assunto. As estradas da cidade têm estado a apresentar muitos constrangimentos aos automobilistas sempre que cai chuva.
É a preocupação com o estado em que se encontram algumas estradas em Cabinda. Desde 2021 que o município de Cacoaco, aqui em Luanda, conta com cozinhas comunitárias que têm contribuído significativamente no apoio a pessoas desfavorecidas. Até o momento, o município conta com 7 cozinhas que chegam a atender diariamente mais de 600 pessoas, entre crianças e adultos. No âmbito do combate à pobreza, o município de Cacoaco dispõe de 7 cozinhas comunitárias para atender gratuitamente os residentes de determinadas localidades, com alimentação quente à população mais desfavorecida de segunda a sexta-feira. Sim, tem ajudado mesmo muito. Porque até quando a cozinha para, nós sofremos mesmo muito, porque aqui todo mundo depende do que das verduras, e as verduras aqui tem vezes que na praça rende, tem vezes que não rende mesmo. Até tem outros que vendem já 50, outras coisas. E a cozinha aqui ajuda muito através de nós mesmo assim. Sim, o governo está a ajudar mesmo muito. Tomara que não para. Cozinham tão bem. E também estão ajudando mesmo bem para as crianças. Nós vamos assim, por exemplo, no mercado, vamos encontrar as crianças, comeram muito bem. Não, gostei bem mesmo que o governo está fazendo. Os munícipes relatam que essas cozinhas têm ajudado muito a população e quando não abrem as portas, sentem-se aflitos com dificuldade de se alimentar, uma vez que dependem do campo. Tem ajudado muito, nós estamos a gostar que o governo está a fazer. Eu espero que o governo continue, porque quando a cozinha para, as crianças daqui mesmo sofrem, porque nós totalmente dependemos da lavra. E a verdura tem tempo que não rende, isso é muito complicado. As crianças vão no pau de manga, roubar excessivamente e não dá assim. O coordenador da cozinha do bairro Mayombe reitera que tem sido de grande suporte à comunidade por serem pessoas com dificuldades extremas. Dizer dos benefícios são muitos, porque na verdade esta cozinha já vem a confeccionar alimentos há 7 anos. E tem trazido muitos benefícios para essa comunidade, dando em conta que é uma comunidade carente e que precisa muito desta cozinha. Essa é mais uma das 7 cozinhas comunitárias aqui no município de Cacoaco, onde de segunda a sexta-feira são servidas refeições quentes aos munícipes desde o ano de 2021. As cozinhas comunitárias instaladas no município de Cacoaco consistem do Programa de Combate à Pobreza, segundo a diretora da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. No município de Cacoaco nós temos 7 cozinhas comunitárias. Propriamente nessa cozinha do Canguengue, onde nós nos encontramos, serve para dar alimentação de segunda até sexta-feira para todos os munícipes. Todo mundo que estiver aqui nos arredores, quiser entrar ou visitar e comer na cozinha comunitária, pode. Maioritariamente aqui são crianças, primeiro dão de comer as crianças, depois o idoso e os outros, que é os jovens e alguns munícipes adjacentes a esse bairro. O Ministério da Educação continua empenhado na implementação de um Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens. Nesta quarta-feira, Luanda foi palco de um simpósio internacional sobre a avaliação educativa que decorreu sob o lema 1000 caminhos, um percurso de múltiplas aprendizagens. O momento serviu para troca de experiências e fortalecimento do intercâmbio. A ministra da Educação afirmou que o ensino nacional tem mostrado avanços desde 2022, conforme dados do Sistema Nacional de Avaliação das Aprendizagens apresentados no Simpósio Internacional sobre a Avaliação Educativa. Em 2022, o resultado não foi tão bom como temos o resultado deste ano. Este ano, temos alunos na segunda classe cuja leitura de um texto é completamente fluente, lê com fluência. Depois, em termos de cálculo, é exatamente a mesma coisa, temos bons resultados. Podemos dizer que o sistema tende a melhorar,
estamos a atingir os 50% em termos de performance dos alunos nestas duas componentes, leitura, interpretação e cálculo matemático. Portanto, isto encoraja-nos a continuar a fazer. É uma avaliação que é credível porque é medida a partir não dos professores que dão as aulas, mas sim de uma equipa externa ao sistema de educação que ele vai avaliar. E, portanto, as informações são credíveis. Os testes aplicados aos alunos revelaram resultados insatisfatórios, especialmente entre os estudantes da segunda classe. Os resultados apontam que nós temos ainda muitos alunos a nível nacional que se encontram num perfil de não ler texto. Os alunos não conseguiram ler o texto do teste. No entanto, temos também resultados que apontam para o perfil de leitor fluente, ou seja, é uma percentagem ainda muito pequenina, não são os resultados que o Ministério almeja, mas são os resultados que surgiram da avaliação feita para os alunos da segunda classe. A avaliação mostrou também uma grande disparidade na aprendizagem e na retenção de conhecimento entre os alunos das zonas urbanas e rurais. Quer seja da segunda, da quinta e da oitava classe, os resultados apontam uma taxa de proficiência maior a alunos que frequentam escolas cuja localização se encontra em zona urbana, em detrimento de alunos que se encontram localizados a estudar numa escola em zona rural. Para continuar a evolução do ensino em Angola, Luísa Grilo anunciou que em 2025 será lançado um programa de digitalização do sistema educacional. Vamos fazer piloto de 1.100 escolas que vão beneficiar do ensino com base na tecnologia. Como é que vai funcionar? Vai funcionar com a colocação de equipamentos tecnológicos, computadores, internet, para que os professores possam utilizar simultaneamente o ensino tradicional, como nós chamamos, e fazer recurso às tecnologias para facilitar a aprendizagem no ensino primário, no primeiro ciclo e no segundo ciclo. As avaliações nacionais de aprendizagem estão previstas na estratégia quinquenal do Ministério da Educação e são essenciais para monitorar as tendências educacionais em diferentes níveis, além de identificar desigualdades entre áreas rurais e urbanas, gêneros e características sociais, econômicas e etnolinguísticas. São as notícias no Girassol, Jornal Notícia do dia. Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos da América. No próximo bloco, não perca desenvolvimentos sobre os resultados eleitorais nos Estados Unidos. E passamos também por Moçambique, que vive o 7º dia de paralisação e manifestações. Voltamos a seguir, não saia daí. Até já. E já estamos de volta. 15 anos depois, o emblemático Largo do Quinaxix volta a estar aberto para o público. Depois de beneficiar de obras de requalificação, o local está agora com imagem renovada, que enche os munícipes de orgulho. É o que confirma a seguir o Simão João, que se junta a nós em direto. Simão, boa noite. Estás no Largo. Como é que podes descrever esta nova imagem do Largo do Quinaxix? E o que é que consegues contemplar em termos de dinâmica no local nesta altura? Boa noite, Simão. Boa noite, Simeão Mundola. Respondemos de facto a partir do Largo do Quinaxix, um local emblemático que no próximo dia 11 de novembro deverá então ser reinaugurado e com alguns monumentos que também aqui se encontram, como a estátua, por exemplo, da Rainha Ginga. Este que é um local emblemático que recordamos no mês passado, ou seja, em julho deste ano, começou então a sua obra de requalificação. Mas vamos tentar perceber com o historiador João Reis, de facto, este local emblemático. Muito boa noite. O que é que conta este Largo do Quinaxix? O que é que já de facto aconteceu aqui? Boa noite ao caros telespectadores da... De facto, estamos num lugar emblemático, como acabou de dizer, histórico acima de tudo, da cidade de Luanda, o famoso Largo do Quinaxix. O famoso Largo do Quinaxix. Aliás, falar do Largo do Quinaxix é falar da história da cidade de Luanda, sobretudo da história do período colonial, viajando um bocadinho mais para os anos 40, 50, 60, até mesmo após a nossa independência.
Este largo conserva uma grande história, efetivamente, já serviu como um grande espaço, ou seja, uma praça pública de reencontro a muitos luandenses. Muitos até vinham mesmo das zonas suburbanas, das zonas do Museque, Sambizanga, Kazenga, Rangel, e era no Quinaxis, por onde marcavam seus encontros. E, aliás, é preciso também vermos que Quinaxis está precisamente na zona baixa da cidade de Luanda, antiga baixa da cidade de Luanda. E então este largo tem uma grande história associada à cidade de Luanda, com os seus habitantes. E hoje estamos aqui então para apreciar a requalificação que o largo vai sofrendo, tendo em conta o contexto. Era também um local naquela altura de reencontro familiar. Praticamente as pessoas que vinham dos Museques reencontravam-se nesse espaço, até porque tratava-se também de uma praça. Efetivamente que sim. Aliás, estamos a falar de uma praça, não é? Sendo uma praça, as pessoas das zonas suburbanas, as pessoas do Museque, encontravam no Largo do Quinaxis aquela paz, não é? Aquela alegria de estar em contato com a cidade. E não era para todos, atenção, não era para todos estar no Largo do Quinaxis, principalmente no período colonial, não é? E então, após a independência ainda mais, o Largo continua a manter a sua dinâmica antiga. E até os dias de hoje, em 2008, se a memória não me falha, o Largo fechou para sofrer então requalificação. Requalificação essa que estamos a ver hoje, não é, com os nossos olhos, embora do ponto de vista da história podemos assim analisar que a requalificação que o Largo sofre hoje está muito mais ligado com os elementos da modernização, os elementos modernos dos novos tempos, não é, da cidade de Luanda, tendo em conta também que a própria cidade em si está a sofrer estas mudanças todas. No passado, o Largo era mesmo um largo, um espaço livre de convívio para todos, não é? Havia árvores por aqui, havia os bancos onde as pessoas sentavam, enfim, havia as conversas, havia danças, inclusive já se passou até uma edição do Carnaval neste largo do Quinaxis. Exatamente, era isso precisamente que eu ia questioná-lo. O local também já serviu para, portanto, danças carnavalescas, o período de carnaval aqui no Largo do Quinaxis? Não, aliás, como disse antes, falar do Largo do Quinaxis é justamente falar da história da cidade de Luanda. E então daí que o largo também já serviu para as danças carnavalescas dos grupos da cidade de Luanda. Exatamente, com certeza ainda muito está para se contar relativamente ao Largo do Quinaxis, que agora reserva diversos espaços também de lazer. Efetivamente, o Largo do Quinaxis é a história de Luanda. É a história de Luanda, não é? Todo luandense, sobretudo dos Museque, chorava chegar até o Quinaxis, não era para todos. Não é? E daí que quando ela fechou, houve uma tristeza do lado das pessoas, não é? Porque era a história que estava a se apagar. E se olharmos bem para o largo, vamos ver que lá no centro desta nova estrutura temos uma figura da rainha Gingambande. E não se pode falar do Largo do Quinaxis sem olhar por essa figura de Gingambande, porque a Gingambande, afinal de contas, é a rainha do Ndongo, da Matamba e de Angola, efetivamente. Muito obrigado. Aqui então as palavras do historiador João Reis, que nos ajudou a perceber do Largo do Quinaxis, que sofreu então algumas transformações, mas também foi salvaguardada a estátua da Rainha Ginga, que portanto é a maior figura, ou seja, o emblema que se encontra aqui no Largo do Quinaxis. Simeão Mundula, nós com certeza vamos poder mostrar outros pormenores deste largo, que reserva ainda um espaço público de lazer, bem também como espaço para portanto, poder visitar, como uma galeria que está aqui reservada para contar a história, de facto, do Largo do Quinaxis. Por agora é tudo, Simeão Mundula. Boa noite. Ora, boa noite, Simão João. Retrato da nova imagem do Largo do Quinaxis. O Presidente da República, João Lourenço, felicitou o político tsuanês Dumas Edionboko pela sua eleição ao cargo de Presidente da República do Botsuana no escrutínio nacional do passado dia 30 de outubro. Na mensagem enviada ao Presidente eleito do Botsuana, o chefe de Estado angolano afirma estar seguro
de que a importante vitória conseguida pelo político nas recentes eleições confiança de que os cidadãos do Botsuana depositam no seu projeto político e a crença de que, por via da sua liderança, poderão reforçar de forma ativa e plena a realização dos mais relevantes objetivos de desenvolvimento económico e social almejados pelos tsuaneses. João Lourenço declara na missiva que é grande a sua expectativa de começar a trabalhar com o presidente eleito no sentido de incrementar e consolidar a cooperação existente entre os dois países, de modo a promover a realização de ações de um intercâmbio frutuoso a todos os níveis. E em Moçambique, a cidade de Maputo prepara-se para a anunciada manifestação nacional convocada pelo candidato presidencial derrotado, Venâncio Mondlane, que não reconhece os resultados das eleições gerais de 9 de outubro, anunciados pela Comissão Nacional de Eleições e que deram a vitória a Daniel Chapo. Cumpre-se hoje no país o 7º dia de paralisação. O Conselho Constitucional de Moçambique deu à Comissão Nacional de Eleições um prazo de 72 horas para esclarecer as discrepâncias do número de votantes nas 3 eleições ocorridas no dia 9 de outubro último. A informação consta de um despacho da instituição judicial. De acordo com a agência Lusa, Moçambique realizou eleições a 9 de outubro, tendo sido vencedores o partido Frelimo e o seu candidato Daniel Chapo. Entretanto, os resultados são contestados pelos outros candidatos. Na senda dos protestos, Venâncio Mondlane, apoiado pelo Podemos, convocou para esta quinta-feira uma marcha contra os resultados, o que considera ser mais uma etapa do processo de contestação que vai levando a cabo. Embora em parte incerta, Venâncio Mondlane garantiu que vai estar presente na marcha em Maputo, capital de Moçambique. Ao longo dos protestos já realizados, mais de 2.000 cidadãos foram detidos. Nesta quarta-feira, a Ordem dos Advogados afirmou que, com a contribuição dos seus membros, foram libertados 2.700 detidos. A situação de violência e protesto estende-se para lá do centro das cidades. Na tarde desta quinta-feira, a polícia sul-africana afirmou que foi obrigada a dispersar manifestantes no posto fronteiriço de Lebombo, entre Comatepur e Ressano Garcia, encerrado há algum tempo por motivos de segurança. A situação em Moçambique é acompanhada com preocupação fora das fronteiras do país do Índico. O alto comissário da Organização das Nações Unidas para os Direitos Humanos manifestou-se hoje preocupado com os relatos de violência em Moçambique e apelou a todas as partes para que atuem de imediato para desanuviar a situação. Volker Turk disse que tem estado a acompanhar com preocupação os acontecimentos em Moçambique após as eleições e que está profundamente alarmado com os relatos de violência em todo o país. Notícia do dia: Donald Trump é o 47º presidente dos Estados Unidos da América. O candidato republicano venceu nos estados-chave e no voto popular e conquistou o lugar na Casa Branca, deixando para trás a concorrente democrata Kamala Harris. No seu discurso, Trump classificou a vitória como o maior movimento político de todos os tempos e disse que se trata de um mandato poderoso e sem precedentes. 4 anos depois, nem os 4 processos, nem a condenação na justiça, tampouco a tentativa de assassinato, foram capazes de travar Donald John Trump, de 78 anos, na corrida à presidência dos Estados Unidos da América. Hoje, o republicano cortou a meta. A maior recompensa, voltar à Casa Branca, a partir de 20 de janeiro de 2025. O republicano venceu na corrida a democrata Kamala Harris, ao conseguir 276 votos dos delegados, quando já estavam contabilizados cerca de 90% do total dos votos. Na mesma altura, Harris tinha 223 de um universo de 538 delegados de cada mandato de 4 anos. Antes mesmo da oficialização da vitória, Trump já falou a presidente, rodeado por familiares, pelo vice-presidente J.D. Vance e outros apoiantes. O democrata considerou a vitória histórica, ao dizer: "Fizemos história por uma razão esta noite, e a razão vai ser apenas essa. Superamos obstáculos que ninguém pensava ser possível." A vitória é mesmo histórica. Afinal, Trump é o primeiro cidadão condenado a conduzir os destinos da nação mais poderosa do mundo.
Trump disse também que vai curar a América, lutar pelos americanos e tornar o país mais seguro, referindo-se à imigração. Sobre o atual cenário mundial marcado por conflitos, o democrata sublinhou que ele não provoca guerras, mas sim acaba com elas. Ao longo da campanha, Trump sempre deixou clara a sua posição sobre o aborto, a necessidade de reescrever a história americana no que diz respeito à economia a nível interno e, claro, sobre a imigração. Fora das fronteiras americanas, aquele que é o segundo presidente americano a conseguir um segundo mandato não consecutivo prometeu acabar com a guerra na Ucrânia, embora sem apresentar uma estratégia concreta. Trump também defende a redução das despesas para os Estados Unidos dentro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, tendo inclusive, em ocasiões passadas, ameaçado retirar os americanos da aliança militar. E quanto ao conflito no Médio Oriente, há quem diga que a solução passa pelo estabelecimento de 2 Estados, algo que Trump considera ser difícil. Não há espaço para dúvidas quando o assunto é a influência norte-americana para o curso do mundo. Por isso, a expectativa é grande sobre o cenário mundial nos próximos tempos. A pergunta que fica é: que mundo teremos daqui para frente? A resposta chega, talvez, ao longo dos próximos 5 anos. Entretanto, o que não precisou de tanto tempo para chegar foram as reações à eleição de Trump. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, saudou o republicano pela vitória e disse que a instituição internacional está pronta para trabalhar com a administração Trump para enfrentar os desafios do mundo. As felicitações chegaram também da Nigéria, Somália, Etiópia, República Democrática do Congo, Ucrânia, França, Israel, da Comissão da União Europeia e de outras instituições internacionais. Até aqui, o atual presidente norte-americano Joe Biden e a candidata democrata à presidência derrotada Kamala Harris ainda não se pronunciaram. Entretanto, espera-se que o façam ainda hoje. Pois e a história do regresso de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos da América faz-se acompanhar de outra que envolve o nome de J.D. Vance, eleito vice-presidente, uma figura com o perfil do mais jovem a ocupar a segunda cadeira na Casa Branca. Confira o perfil. A trajetória de Vance até a vice-presidência destaca-se pela sua transição de crítico de Trump a aliado fervoroso, refletindo uma complexa rede de motivações, influências e mudanças que vão desde a sua infância em Ohio até os bastidores do poder em Washington. James David Vance, ou simplesmente J.D. Vance, nasceu e cresceu em Middleton, em Ohio, uma cidade industrial que viveu o seu auge e a sua decadência com a retratação da indústria nos Estados Unidos. Vance cresceu num ambiente marcado por desafios financeiros e sociais, sendo criado pelos seus avós após a sua mãe lutar contra um vício de drogas. Com um histórico de superação, ele encontrou na educação e no serviço militar um caminho para se afastar dos obstáculos da sua infância. Vance serviu o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e foi destacado para o Iraque. A experiência militar moldou o seu caráter e fortaleceu o seu senso de disciplina. Após o retorno, Vance graduou-se em Direito pela Universidade de Yale, onde se destacou como editor do Yale Law Journal. Durante esta época, começou a aprofundar a sua visão crítica sobre as políticas sociais e económicas americanas, que viria a manifestar na sua carreira política. Em 2016, Vance lançou o livro Hillbilly Elegy, no qual dispõe a realidade da sua infância e da classe trabalhadora branca, explorando as dificuldades e o impacto do declínio económico em comunidades. O livro foi amplamente lido e discutido, especialmente no contexto da eleição de 2016, sendo visto por muitos como uma janela para entender a base de apoio de Donald Trump. Em 2016, Vance não apenas criticou Donald Trump, como também expressou profundo ceticismo em relação ao impacto que o então candidato republicano poderia ter na política americana. Naquela época, comparou Trump a figuras autoritárias, causando controvérsia entre os apoiantes do antigo presidente. No entanto, à medida que os anos passaram e Vance se envolveu mais ativamente na política, a sua visão sobre Trump passou a ser transformadora. Apoiado por Trump, Vance disputou e venceu a eleição para o Senado em Ohio, consolidando-se como uma figura conservadora e de forte apelo populista. O seu foco em temas como combate ao tráfico de opioides e a valorização da indústria nacional ressoou entre os eleitores de Ohio, que sofrem com o impacto da crise industrial e da epidemia dos opioides.
Dinamização da indústria nacional. Desafio, dúvidas e certezas. Em destaque. De volta ao país e agora com reflexões no quadro Dúvidas e Certezas, perguntas e respostas em torno dos desafios para a dinamização da indústria nacional, definida como prioridade na proposta de Orçamento Geral do Estado para 2025, já entregue à Assembleia Nacional para a respectiva aprovação. O quadro tem hoje a assinatura do Francisco Soares. Bem-vindos ao Dúvidas e Certezas. O Orçamento Geral do Estado de 2025 prevê despesas e receitas na ordem dos 33 bilhões de kwanzas, um valor acrescido comparando com os 23 bilhões de kwanzas do orçamento deste ano, com o setor da industrialização a merecer prioridade. Precisamos de depender menos do setor primário e começarmos a olhar o setor secundário. É no setor secundário onde acontece o processo de industrialização. Nós precisamos ter capacidade a nível local de não só explorarmos os produtos ou as matérias-primas e passarmos também a transformar estes produtos. Qual é a vantagem de nós transformarmos os recursos localmente? É que dependeremos menos de importação de produtos. O setor secundário é um setor intenso em termos de mão de obra, ajudaria o país, de forma geral, a reduzir os altos níveis de taxa de desemprego e, consequentemente, a taxa de inflação, porque vai permitir não só a exploração, como também a transformação dos produtos a nível local. A industrialização do país requer cada vez mais atenção do governo angolano. E falar do Orçamento Geral do Estado de 2025, a pergunta que surge é: será que o governo angolano terá capacidade de implementar este projeto a curto prazo? É isto que vamos saber. A grande dúvida que podemos aqui colocar é se de facto já temos um ambiente econômico com capacidade de atrair esses grandes players, atrair grandes indústrias do setor da pesca, grandes indústrias do setor agrícola, porque os investidores, em regra, precisam ou preferem ambientes econômicos previsíveis, com leis justas e que permita uma atuação sem qualquer interferência ou excessiva regulamentação. Com a atração de investimento estrangeiro para a industrialização do país, investir na agricultura vai permitir que Angola tenha maior capacidade de produção interna. Precisamos sair do setor primário para o setor secundário, olhando as vantagens que o setor secundário, que é a transformação setorial, traz para a nossa economia. É expectável que o investimento a nível do setor produtivo, essencialmente com o Orçamento Geral do Estado e com maior incidência, hoje é 2025, que reserve uma fatia mais otimizada para o setor industrial. Ou seja, o Executivo, a equipa econômica precisam priorizar a transição da atividade econômica. Mas para que isto aconteça, precisamos de investimento, não apenas o investimento público do Estado a partir ou através do OGE. Nós precisamos de continuar a melhorar o ambiente de negócio, o ambiente econômico, para conseguirmos atrair os grandes players, tanto do setor agrícola, do setor turismo, da pesca, porque são eles que vão promover a tal transição do ponto de vista setorial. Existem várias expectativas em torno do Orçamento Geral do Estado de 2025 e uma das maiores novidades é o aumento de 25% do salário da função pública. Isto vai permitir que as famílias angolanas tenham maior poder de compra. Esta foi mais uma edição do Dúvidas e Certezas. Até a próxima semana. Até a próxima semana.
Reflexões habituais à quarta-feira, mais um intervalo no Girassol Jornal. No próximo bloco, não perca a atualidade esportiva em destaque. Até já. Já de volta, Desporto em destaque. Angola conseguiu a qualificação para os quartos de final do Campeonato do Mundo de Artes Marciais Mistas após uma estreia marcada com alterações na arbitragem. Nada está perdido. Nós tivemos uma novidade, que foram as alterações das regras de combate apenas 24 horas antes do evento. Alguns países já estavam a par dessa situação, mas nós não. A lei diz que nós devemos estar 6 meses antes informados em relação a qualquer alteração das regras a serem implementadas pela Federação Internacional. Nós não tivemos este comunicado e conseguimos provar que nós não recebemos nenhum e-mail em relação a isto. Tivemos atletas dois que foram, infelizmente, vitimizados por esta situação. Depois de uma estreia marcada com novas regras de arbitragem no Mundial da modalidade, o que complicou os combates do combinado nacional, Angola teve sinal verde na prova que está a decorrer na Arena Umo, na cidade de Tashkent, no Uzbequistão. Kunga Vakanda, o atleta da categoria 56 kg, venceu o seu oponente do Tajiquistão, Otabek Radzabov, e está apurado para os quartos de final do Campeonato do Mundo de Artes Marciais Mistas. No fim do duelo, o lutador reconheceu que foi difícil triunfar, todavia, representar o país dignamente e trazer a medalha de ouro é o foco. Estou bem feliz e por tanta preparação. Boa, gostei, cheguei lá. Para representar a bandeira não foi fácil, mas conseguimos demonstrar. Estou tão feliz por representar bem o país com mais dignidade. Amanhã tem mais, vamos garantir esse ouro com mais dignidade. Vakanda não foi o único a vencer por Angola. Pedro Calembela, da categoria 70 kg, também o fez e garantiu o passe para outra fase, a vencer o romeno Manvel Barseguian. Estou muito feliz pela população angolana, representei bem o país. O adversário teve em altura, mesmo em altura, de poder roubar minha luta, mas infelizmente não deixei, ter aqui na raça do Quimbundo, como diz o pipo angolano. Então fui atrás da luta, em todos os momentos fui eu a pressionar, fui eu a fazer tudo. E a luta acabou como acabou, saí vencedor, como podem ver na minha roupa, esse é o sangue dele. Recordo que o Mundial de Artes Marciais Mistas teve início no dia 5 e termina no dia 11 do mês em curso, na cidade de Tashkent, Uzbequistão. Angola participa pela terceira vez consecutiva nesta prova, depois de 2022 e 2023. Futebol, o lateral direito do Petro de Luanda, Rossi, foi rapidamente chamado por Pedro Gonçalves para fazer parte do grupo que vai disputar os 2 últimos jogos de apuramento ao CAN. Esta é a segunda vez consecutiva que o atleta do Petro de Luanda é chamado para substituir um jogador indisponível na seleção nacional. Depois de ter sido chamado para ocupar o lugar de Clinton Mata, Ossi é novamente contactado para fazer parte dos 26 eleitos de Pedro Gonçalves para o duplo compromisso. O jogador de 23 anos, formado no 1º de agosto, porém agora ao serviço do Petro de Luanda, vai ocupar o lugar deixado por Batsi, jogador que atua no Krasnodar da Rússia. Em nota divulgada na sua página oficial do Facebook, a Federação Angolana de Futebol informou que o jogador angolano mostrou-se indisponível para se juntar à seleção nacional. A FAF menciona ainda no seu comunicado que o atleta optou por priorizar a sua presença no clube. Recordo que os preparativos dos Palancas Negras para o duplo compromisso frente às seleções do Ghana e Sudão começam já no dia 11 de novembro. Notas de desporto no Girassol Jornal. O grupo Vitória Press, empresa gestora da multiplataforma Rede Girassol, e a Ugo, prestadora de serviços de táxi personalizado, assinaram um protocolo que visa garantir o transporte seguro e com qualidade dos profissionais da estação televisiva. O acordo, segundo o PSA do Grupo Vitória Press, Manuel Padrão Júnior, já está em vigor.
O diretor da Yugo, Youssef Yahia, disse no final da assinatura do contrato que a empresa que dirige vai primar com a pontualidade que lhe é característica durante a recolha dos profissionais da rede Girassol. Nós assinamos hoje o contrato para transporte mais seguro, transporte mais pontual para o rede Girassol, até nós o nosso serviço que está pontual. Youssef disse ainda que a assinatura do contrato com a rede Girassol vai permitir reativar a marca da empresa a nível do mercado. É para o nosso lado ativar a nossa com a rede Girassol, que está a rede mais influência no país. E o PCA do Grupo Vitória Press, Manuel Padrão Júnior, disse que o contrato, que começa a vigorar a partir de agora, trará vantagens múltiplas para as duas partes. O contrato começa a funcionar imediatamente a partir da respectiva assinatura, o que aconteceu hoje, de modo que vamos, a partir de agora, a cada uma das partes usufruir das vantagens que o contrato oferece. Temos a certeza que ofereceremos para o nosso parceiro aquilo que de melhor neste momento o mercado audiovisual oferece ao público telespectador, através da promoção da imagem da YouGo nos nossos vários conteúdos. Não apenas em televisão, mas também em rádio, no nosso portal e também nas nossas redes sociais. Manuel Padrão Júnior fez saber ainda que a iniciativa vai facilitar a mobilidade dos profissionais e diversificar os meios de transportes disponíveis. Os beneficiários é para suprir parte das nossas necessidades de transporte. Apresentadores, profissionais, portanto, todos aqueles que careçam de um transporte para se deslocar de casa para o trabalho e vice-versa. E assim termina a edição referente à quarta-feira, 6 de novembro de 2024, do Girassol Jornal, que volta amanhã, à mesma hora, 19h45. É sempre um prazer. Boa noite. Está-se bem.